Dia! Ou boa tarde para quem já almoçou, bom dia! Deixa eu contar para vocês, não é porque o emagrecimento é sem dieta que não tem regra nenhuma, tá? Tem regra sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre horários. Horários, que horário que é melhor para cada coisa. Então a gente vai falar com certeza de alimentação, eu vou explicar muita coisa para vocês sobre a parte hormonal, enfim, muito assunto hoje, tá? Hoje não é uma live curtinha. Já aviso logo para vocês. Muito bom dia, vamos chegando aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre ritmo biológico, né? O que o nosso corpo pede, o que o nosso corpo precisa para ter um bom desempenho quando a gente fala em emagrecimento, né? O que acontece, né, gente? Às vezes eu falo aqui que é emagrecimento sem dieta, e é emagrecimento sem dieta restritiva, aí as pessoas acham que por isso, então, tá tudo bem, não tem regra nenhuma e não é bem por aí, tá bom? Então hoje o nosso papo é sobre ritmo biológico, tá? Como é que o nosso corpo funciona, do que ele precisa, tá bom? Então eu vou começar explicando o que é o tal do ritmo biológico. Tá? O ritmo biológico é o ritmo natural do nosso corpo, que ele foi programado para viver, tá? É programado para agir, né, nos diferentes momentos do dia. Então, ele serve não apenas para a liberação de hormônios, que são extremamente importantes para o funcionamento do corpo como um todo e do nosso metabolismo, né, mas para a realização de processos do nosso corpo, como a própria detoxificação, né? Que a gente fala tanto que é tão importante o detox dentro do processo de emagrecimento. Então, é fundamental a gente entender isso, e isso daqui que eu tô trazendo para vocês é um conteúdo de dentro do programa Emagrecer, que é o meu grupo pago. Então, eu tô trazendo para vocês aqui um dos conteúdos de dentro do grupo, tá? Então, se a gente entender como funciona o corpo, o que ele precisa, quais são os melhores horários para o que acontecer, tá? Fica muito mais fácil da gente fornecer o que ele precisa para trabalhar bem. Faz sentido? Se a gente consegue fornecer para ele os nutrientes, né, os estímulos que ele precisa ao longo do dia, fica muito mais fácil para que ele nos ajude dentro do processo de emagrecimento. Então a gente ajuda o corpo e o corpo ajuda a gente. Beleza? Faz sentido aí? Então eu trouxe para vocês o quê? Como se fosse um esquema, um modelo do dia ideal, tá? Então, horários definidos para cada coisa. Então, horário por horário, eu vou dizer para vocês aqui agora o que é importante, né, de vocês fornecerem para o corpo de vocês. Começando, obviamente, pelo horário que a gente acorda, né? Então, qual é o melhor horário para acordar? E aqui eu quero dizer, gente, que a gente tem que respeitar aqueles dois perfis que eu falei para vocês outro dia na live, matutino e vespertino, tá? Quem é matutino naturalmente dorme mais cedo e acorda mais cedo. Quem é vespertino naturalmente tem uma tendência a dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais tarde. Não é aquela pessoa que acorda cedo com facilidade. Se ela acorda cedo é porque ela realmente precisa, tem um compromisso, tudo bem? Mas não é uma pessoa que naturalmente gosta de acordar cedo. E aí eu quero fazer um parênteses, né? Às vezes eu trago alguns temas aqui que as pessoas depois mandam mensagem perguntando, né? Poxa, mas o que tem a ver, né? Tem nada a ver? Você não fala de alimentação? Claro que eu falo de alimentação, quem acompanha as lives aqui vê, inclusive nós vamos falar de alimentação. O que é necessário entender é o seguinte: não dá pra gente separar as coisas, tá? Então, por exemplo, na medicina você tem médico que é ortopedista, você tem médico que é endocrinologista, tem médico que é isso, tem médico que é... O nutricionista, não. O nutricionista tem que olhar você como um todo. Não dá pra separar, entende? O nutricionista, ele tem que entender e enxergar você como um todo, né? Como funciona a tua rotina? Vai adiantar eu passar para você um café da manhã às 6 horas da manhã se você acorda às 9? Você não vai passar a acordar às 6 só para tomar café porque eu falei para você tomar café esse horário. Entende? Então eu preciso olhar para você e entender o teu dia como um todo, você respeitar os teus limites, teus horários, enfim, né? Todas as suas atividades aí ao longo do dia, né? E o contrário é verdadeiro, eu também tenho que entender de corpo, né? Então eu tenho que entender o que funciona melhor, né? Dentro de um processo de emagrecimento. Se eu conhecer o corpo e souber o que ele precisa em cada horário,
né, e negocio com você dentro das tuas possibilidades, a gente consegue chegar num denominador comum. E isso vai, o quê? Potencializar os seus resultados. Tá certo? Então, é tipo assim, não adianta eu dar um estimulante pra você, tá? Vou usar um exemplo bem grosseiro. Não adianta eu te dar um energético à noite. Porque o que eu tô fazendo? Eu tô destruindo o teu ritmo biológico. A hora que era pra você estar se aquietando, se acalmando pra ir dormir, é a hora que você tá, eu vou te dar um energético. Entende como não faz sentido? Eu preciso entender do ritmo biológico, do teu ritmo, do dia a dia, pra daí sim a gente traçar juntos as estratégias. Então hoje eu vou apresentar pra vocês como que o corpo de vocês foi programado pra funcionar, tá? Biologicamente. Então beleza, vamos começar do começo. Entre 6 e 8 horas da manhã é o melhor horário pra acordar, tá? E por que que a gente normalmente acorda desse horário? Lembra que aqui eu tô trazendo uma média, tá? Eu não tô falando especificamente daqueles perfis. Porque é o horário que a gente tem o pico do cortisol. E o cortisol, ele é o hormônio estimulante, é ele que nos ajuda a ter esse despertar e nos manter despertos, acordados, tá? E aí muita gente fala assim, mas o cortisol é o hormônio do estresse. Ele só é... Oi, Leandro. Ele só é o hormônio do estresse, gente, quando ele está desregulado. Quando ele está fora dos níveis. Aí, sim, ele é o hormônio do estresse, tá? Mas fora isso, ele tem as funções dele no nosso organismo, com certeza, tá? E ele merece ser ressaltado aqui nesse sentido, tá? Porque às vezes as pessoas associam ele a uma coisa ruim e não é. Ele é só ruim se, por exemplo, ele estiver alto no final do dia, alto à noite. Ele tem que estar alto de manhã, por isso que o nosso exame de sangue, a gente solicita cortisol pela manhã, né? 8 ou 9 horas da manhã, tá certo? Então, é por esse motivo, porque ele tem que de fato estar alto pela manhã, tudo bem? E aí depois, ao longo do dia, o que ele tem que fazer? Ir diminuindo, tudo bem? E aí nós nutricionistas, eu particularmente, peço sim o exame de cortisol para eu saber como que tá. Se o teu cortisol estiver alto, é sinal que o teu nível de estresse está alto, é sinal que vai prejudicar o teu processo de emagrecimento. Interessante. Não é isso? Vai prejudicar. Pessoas estressadas têm uma tendência a acumular mais gordura. Por quê? Por causa do cortisol. O cortisol faz esse papel quando ele está desregulado, né? Alto em horários que não deveria estar alto. Ele faz esse papel de acumular gordura no corpo. Tudo bem? Então, por isso que é importantíssimo a gente mencionar ele aqui, tá? Então, esse é o horário realmente melhor pra gente acordar, entre 6 e 8 horas da manhã. E também é um horário interessante para se alimentar, tá? Eu já falei isso num vídeo aqui recentemente, né? Que tem muito essa polêmica do tomar ou não tomar o café da manhã. Esse horário da manhã é ótimo, a gente tem o cortisol trabalhando bem. Ele não tá desregulado, ele não vai ficar armazenando tudo em forma de gordura esse horário. Então, o metabolismo está num bom momento do dia, nessa faixa horária, tá? E também é bom, gente, para praticar exercícios físicos, porque a gente tem a testosterona e a adrenalina circulando neste horário. O que isso favorece? Formação de massa muscular, que é extremamente importante para o processo de emagrecimento, tá? Então, que é o quê? A formação de músculo, tá? Então, quer dizer, se você faz atividade esse horário, você tem uma tendência maior a formar músculos que vão te ajudar no processo de emagrecimento do que em outros horários. Já vou falar mais sobre outros horários para exercício. Tudo bem? Então, beleza. Então, a gente já conversou aí um pouquinho sobre cortisol, certo? E tem mais uma questão do cortisol alto no final do dia. Ele atrapalha para dormir. Ele pode levar à insônia, né? E vocês já devem ter lido por aí, naturalmente, que o sono é extremamente importante dentro do processo de emagrecimento. Então, o que a gente precisa? Ter um sono ajustado e adequado, tá? Para a liberação de outros hormônios que também são importantes aqui pra gente, quando a gente fala de emagrecimento saudável. Próxima faixa horária aqui que eu trouxe é das 10 ao meio-dia, tá? Das 10 ao meio-dia é um horário que a gente tá apto
e muito bem para produzir intelectualmente, tá? Porque a gente tem a presença de alguns neurotransmissores excitatórios do sistema nervoso central, tá? Então eles deixam a gente bem atento, tudo bem? Que é a adrenalina e a dopamina, né? Ó, o Leandro tá dizendo, vamos compartilhar para que mais pessoas aprendam conteúdo que só faz bem. Se você... Ai, gente, imagina, quem não me conhece? Eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Rani, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a emagrecer sem dieta restritiva. E esse conteúdo aqui é especificamente um conteúdo que eu trabalho muito com as pacientes, tá bom? Então, é de fundamental importância para quem está no processo de emagrecimento saudável, não é para pessoa que quer dieta. Se você está aqui procurando uma dieta milagrosa, você está no lugar errado, tá? Então, se você conhece alguém que precisa emagrecer, que tá nesse propósito, nessa pegada esse ano de 2023, encaminha essa live para essa pessoa, tá bom? E é claro, deixa o seu like aqui no vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que eu estava falando? Que das 10 ao meio-dia é um bom horário para você produzir intelectualmente, tá? Por conta da adrenalina e da dopamina que estão presentes. Só que também é um bom horário para você almoçar. Por quê? É a hora do fogo, é a hora que o nosso corpo está com o metabolismo mais acelerado, é na hora do almoço, tá? É o principal horário de alimentação, entre esse horário aqui até meio-dia, 1h da tarde, tá bom? Então, esse horário é muito bom se você puder almoçar, tá? Ah, mas Rani, eu trabalho e daí eu não consigo almoçar esse horário, o que que eu faço? Se você almoça ali entre 13 e 14 horas, não quer dizer que você não vai ter um bom aproveitamento, não vai ter uma boa digestão, enfim. O que que quer dizer? Que você precisa escolher alimentos um pouco mais leves. Ou seja, alimentos que não sejam de tão difícil digestão. Alimentos de difícil digestão, por exemplo, são as carnes vermelhas. Tá bom? Então, assim, nada muito pesado. Então, vamos almoçar entre 13 horas, 1 da tarde, 2 da tarde. Tem gente que almoça até mais do que isso, dependendo de onde trabalha, né? Então, não vai escolher uma coisa de difícil digestão. Algo muito pesado, né? Uma, sei lá, vaca atolada, não sei que região do Brasil você está, né? Conta pra mim onde vocês estão, se vocês são de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Então, por exemplo, feijoada, né? A vaca atolada. O que mais, gente? Preparação pesada, né? Costela, enfim, alimentos gordurosos, pesados. Esse horário não é muito interessante, tá legal? Então, o que é mais interessante pra gente é alimentos mais leves nesse horário, tá bom? Até porque a gente tem um momento aqui, né, que é sagrado pra muita gente, que é o momento da sesta. Por que que rola uma sesta depois do almoço? Um dos motivos é porque o nosso organismo, né, ele tá ali, ele entra em stand-by, ele dá uma descansada, ele entra num momento offline ali por volta das 13, 14 horas, tá? Que é uma hora que realmente dá uma desacelerada, né, cognitiva, o próprio corpo, né, físico, dá uma desacelerada, por isso até que dá aquele soninho depois da hora do almoço, tá bom? E aí seguimos, né, então falamos aí entre 13, 14 até umas 15 horas. Entre 15... Ah, Gladys, da Argentina. Nossa, pessoal, hein? Leandro do Uruguai, a Gladys da Argentina. Que prazer, que legal. Então, entre 15 e 16 horas é um momento que a gente acabou de sair desse modo offline, né? De depois do almoço da sesta. Então, o que que acontece? A gente ainda tá entrando no ritmo de novo. Então, o nosso cognitivo, ele ainda tá mais lento. Então, não é um bom momento para você produzir intelectualmente, tá? Isso eu tô falando, gente, de novo, quem não pegou do começo. Como o nosso corpo funciona. Como ele foi programado para funcionar. É o ritmo do nosso corpo natural. Tem pessoas e pessoas. Tem gente que, nossa, super produz depois do almoço. Não conheço ninguém, mas pode ser que tenha. Não é isso? Pode ser que tenha. Tudo bem? Então, aqui é de acordo com os estudos científicos. Tá certo? Então, bora lá. E aí, o que que acontece? Né? É um bom momento pra gente acordar o corpo, entrar em prática de atividade física de novo. Então, lembra que o primeiro momento bom pra prática de atividade física foi lá de manhã,
por volta da hora que a gente acorda, né, entre 6 e 8, e agora é um bom momento. Por quê? Porque a gente está com o nosso sistema cardiovascular ativo, tudo bem? Então, é um bom momento para prática de atividade, porque a nossa eficiência muscular, de novo, depois daquele momento da manhã, vai estar ativa, tá certo? Sobre cafeína, né, que muita gente pergunta e bastante gente toma café e toma muito café, tá bom? Esse horário, entre 15 e 16 horas, é um bom horário para você tomar seu último café do dia. Sim, porque isso pode prejudicar o teu sono lá na frente. Tá certo? Nossa, Rani, nada a ver, porque eu tomo café esse horário e depois de noite eu durmo. E tá tudo bem, né? Só que eu tenho para dizer para você. Você pode achar que você tá dormindo bem. Porque você, né, não acorda durante a noite. Só que eu tenho uma coisa para te falar. Muito importante. Meu irmão acabou de entrar na live e para ele serve esse recado aqui, ó. Você pode estar achando que você está dormindo bem, mesmo tomando café, energético, esse tipo de estimulante por volta desse horário, até as 4 horas da tarde. Mas o teu sono, o nível de aprofundamento do teu sono não é o mesmo. Se você não tem um sono restaurador e reparador, você não consegue produzir os hormônios que você produziria durante a noite. Interessante. E mais uma coisa que eu tenho para falar para vocês, presta atenção. Quem não dorme bem tem um sistema de detoxificação alterado. Quem tem sistema de detoxificação alterado, naturalmente impacta no emagrecimento. É uma pessoa que vai ter um metabolismo mais lento. Tá? Mais pra frente eu vou falar mais de sono, mas guarda essa informação aí, porque ela é preciosa. Então, entre 15 e 16 horas é um bom horário para você tomar o seu último café do dia. Ok? E aí, nesse horário também, o que costuma acontecer com muita gente? Vontade de comer doce, né? Que vem nesse final da tarde. Uma vontade de comer um docinho. Quem aí? Conta pra mim. Eu muitas vezes tenho também, tá? Então, o que isso mostra pra gente? Né? Muito bom saber, a Aparecida escreveu. É isso que eu falo, Aparecida. Se a gente conhecer o nosso corpo, a gente consegue ajudar ele. E a gente ajudando ele, ele funciona melhor, né? Então, é essa lógica aqui. O que acontece quando você tem essa vontade de... a Gladys falou que ela tem essa vontade. É uma baixa na serotonina, que é esse hormônio do prazer, né? Esse hormônio da felicidade, tudo bem? A serotonina é um hormônio da felicidade, né? Vulgarmente conhecido como hormônio da felicidade. O que a serotonina mostra pra gente? Que esse horário é o horário dela diminuir mesmo, mas não tanto. Se dá muita vontade de comer doce, é sinal que a gente está precisando melhorar a produção de serotonina para ela aguentar um pouquinho mais. Porque a serotonina tem que ir até o início da noite. Por quê? Porque quando a serotonina cai, quem entra em ação é a melatonina. Quem aí conhece a melatonina? Que tá vendendo agora na farmácia, para quem tem problema para dormir. A melatonina, ela é derivada da serotonina. Opa, então peraí, vamos fechar um raciocínio aqui. Se a serotonina tá caindo cedo demais e tá caindo muito, é sinal que a minha produção de melatonina pode estar complicada. Se ela estiver complicada, vai impactar diretamente no meu sono. Então, se você que está aí assistindo é uma pessoa que tem problema para dormir, dorme tarde, tem insônia, acorda muitas vezes à noite, pode ser que a sua melatonina esteja baixa em decorrência da sua serotonina. Uau! Fechou um raciocínio aí? O Leandro falou que dorme tarde. Vou ter que mudar isso e também deixar o celular de lado. É isso aí. O celular atrapalha, porque às vezes teu corpo quer dormir e você fica com a tela no rosto e você que tá atrapalhando teu sono. Beleza, gente? Fechamos um raciocínio? Então a tua insônia, a tua dificuldade de dormir pode ser em decorrência da produção de serotonina. E aí você tá lá tomando melatonina, comprando na farmácia, sendo que não é isso que você precisa, você só precisa ajustar a produção de serotonina.
Tudo bem? E aí, para ajustar a produção de serotonina, Rani, o que a gente precisa? A gente precisa ingerir mais alimentos que sejam fonte de triptofano, tá? Triptofano é a moléculazinha que vai produzir a serotonina, que vai ser depois transformada em melatonina, tá bom? Chá de amora, Aparecida. Chá de amora pra você, tá? Tá na menopausa. Chá de amora. E aí, galera, que alimentos são esses que são ricos em triptofano para produzir a serotonina? Nozes, tofu, amêndoas. Vocês estão anotando? Porque não adianta eu falar aqui né? Vocês têm que anotar, para depois não esquecer. Nozes, tofu, amêndoas, castanhas, ovo, banana, leite, mel e cacau. Só no final da tarde, Rani, que é a hora que a serotonina baixa? Não, gente. Serotonina é produzida ao longo do dia. Não adianta, não tem essa de, só vou consumir lá no final da tarde porque é nesse horário que eu tenho a vontade de comer doce. Ok? Não é isso. Você tem que consumir esses alimentos ao longo do dia para fornecer o substrato que o teu corpo precisa para produzir a serotonina de forma adequada ao longo do dia. Tudo bem? Quer dizer que eu não posso comer doce esse horário? Não, não quer dizer isso, tá? Você vai comer o doce com moderação, mas consciente de que se todos os dias você tá com vontade nesse horário, pode ser sim uma deficiência desse hormônio serotonina. Nem tudo é por acaso na nutrição, né, gente? Aliás, nada é por acaso. Tem uma ciência por trás. Tá legal? Então, ok. E aí, sim, a gente melhorando a produção de serotonina, melhora a produção de melatonina, automaticamente você já começa a ajustar seu sono. Ok? Claro, né, como o Leandro bem disse aí, tem essa questão do celular. Então, a gente também tem que ter atenção. Não adianta nada ficar lá na televisão, no celular, achando que vai melhorar o sono, que não vai. Jonatas, meu amigo, tudo bom? E aí, gente, isso tudo eu falei entre 15 e 16 horas. Agora a gente vai para o horário das 18 às 19 horas. Então, para quem pratica atividade física nesse horário e tem dificuldade para dormir, atenção. Pratique atividades mais leves. Não pratique atividades que estimulam muito o cardio. Ou seja, coisas muito agitadas. Tudo bem? Porque você vai produzir outros hormônios que vão dificultar você se acalmar e relaxar para dormir. Então, se você tem dificuldade para dormir, tá praticando atividade, não, mas eu preciso emagrecer, é o único horário que eu tenho, e agora, o que eu faço? Você vai praticar atividade física mais focada em construção de massa muscular. Ao invés de focar muito mais que você tá focando no cardio, você foca mais em construção de massa muscular. Quem vai te passar treino? Teu orientador físico, teu educador físico, não sou eu. O que eu tô direcionando aqui é o tipo de atividade. Então, se você tem insônia, não é legal praticar uma atividade muito agitada à noite. Tudo bem? Beleza, seguimos então. O que é o ideal? Atividades de mais baixa intensidade. Que atividades são essas de mais baixa intensidade? Por exemplo, yoga, caminhada, né? Não sei se você é adepto, até a tai chi, coisas assim, mais leves. Tudo bem, gente? Coisas mais leves. E quanto à alimentação, que é o que todo mundo quer saber. Quanto à alimentação, ideal, gente, neste horário em diante, tá? A gente tá falando aqui das 18 às 19, é começar a reduzir a carga glicêmica dos alimentos, da nossa alimentação como um todo. O que você quer dizer com isso? Começar a prestar atenção na quantidade de carboidratos simples que a gente come esse horário, tá? Então, passou das 18 horas, a gente tem que ter atenção à quantidade de carboidratos simples que a gente come, principalmente se você tá dentro de um processo de emagrecimento, ok? A Joyce chegando aí. O que acontece?
carboidratos de alto índice glicêmico, né, que vão dar esse impacto muito grande na nossa glicemia, ou seja, na glicose dentro do sangue, eles também não só prejudicam o sono, que a gente vem falando bastante de sono nessa live, não só prejudicam o sono, como ele também vai atrapalhar o metabolismo. Em que sentido? Qual que é a principal função do carboidrato no corpo da gente? Vocês sabem? Fornecer energia. Se você não vai gastar essa energia, esse horário, meu amigo, minha amiga, você tá dando um estoque de gordura pro teu corpo. Ele vai pegar aquele tantão de energia que você tá fornecendo através de um monte de carboidrato simples e vai estocar na forma de gordura. Fez sentido? Fez sentido aí? Então, alô, você que chega do trabalho de noite em casa, 6, 7 horas e vai comer pão, pizza, bolo, massa, bolacha. Atenção! Carboidrato simples, em grande quantidade, e o corpo armazenando na forma de gordura. Ok? Então, o que a gente tem que fazer? Controlar a carga glicêmica. O que isso quer dizer? Escolher carboidratos complexos, que são os carboidratos não só integrais, mas frutas, verduras e legumes, que contêm uma grande quantidade de fibra. Tá? Não tô falando, então troca o pão normal por pão integral. Ok? Então tem que prestar atenção nisso. Carga glicêmica à noite. Alô, pessoal que quer emagrecer. Carga glicêmica à noite. Certo? E aí, o que acontece? Esse aumento da carga glicêmica, o que ele faz? Que eu falei que ele prejudica alguns hormônios, né? Tá aqui na cola, pra não esquecer de falar pra vocês. A carga glicêmica alta, ela prejudica a secreção e a ação da melatonina, que é aquela do sono que eu já falei. Então, por isso que ela prejudica o sono, tudo bem? E do GH. GH é um dos hormônios que é principal, fundamental, necessário para o processo de emagrecimento. Por isso que algumas de vocês talvez já tenham visto aquela tal daquela injeção de GH, tá? Que ajuda a reduzir a gordura, né? A mulherada aplica na barriga para reduzir gordura local, tá? É legal? Se o teu corpo produz, para que você precisa injetar de fora? Minha opinião é não. Minha opinião é não. Não é legal. Não é necessário. Você já tem a produção endógena dentro do teu próprio corpo do GH. Que horas, Rani? Como que eu faço? O que eu tenho que fazer? De madrugada é a hora principal do GH. Ou seja, vamos voltar um passinho atrás. O que eu falei do café ali às 4 horas da tarde? Estimulantes energéticos. Se você consome muito. E álcool. Vamos lá. Remédio para dormir. Álcool, café, energético e outros estimulantes das 4 da tarde em diante vai fazer com que o teu sono não aprofunde o quanto ele tem que aprofundar. Então, você diz que você dormiu, teve um sono chapado, acordou até assim, né? De sono. Você acha que você dormiu. Só que o teu cérebro, teu sistema nervoso não conseguiu fazer esse aprofundamento que precisava para liberar o GH. Se não aprofundar o sono, não libera o GH e o GH não faz o papel dele com relação à gordura corporal, que é nos ajudar no processo de emagrecimento. Vocês estão ligando os pontos aí? Tá? Vocês estão acompanhando aí desde o começo, gente? Quem não pegou do começo, a live vai ficar salva, precisa assistir para entender um pouquinho como que o corpo funciona para conseguir ajudar ele a te ajudar a emagrecer. Se ajuda ele, ele te ajuda. Certo? Muito bem. Então, que é muito importante isso, hein? Às vezes a gente faz as coisas nos horários errados, né? Não favorece, não fornece os nutrientes que o corpo precisa para trabalhar, tá bom? E aí, fala pra mim assim, meu metabolismo é lento. Não consigo emagrecer porque meu metabolismo é lento. Desculpa, para de contar historinha. Para de contar historinha. Se você não regular os seus horários e não ajudar o seu corpo, não tem negócio. Não tem negócio. Tá entendendo?
Você não dá o que ele precisa para trabalhar e quer que o cara trabalhe? Que funcionário que trabalha sem salário? Beleza? Tudo bem. Seguimos, né? Já falei sobre a melatonina para vocês. A melatonina é o hormônio do sono, um dos hormônios, né, do sono. E ela precisa estar em quantidade ideal ali. Obrigada, Aparecida. Estou amando. Muito obrigada, querida. Encaminha para alguém, então, né? Mas alguém deve precisar saber dessa informação. Aliás, muita gente precisa saber e não sabe. Aí corre e fica fazendo dieta. Eu fico doida do lado de cá, porque aí chega pra mim com o metabolismo todo estourado, porque fez um monte de dieta, aí chega pra mim e fala, não aguento mais fazer dieta. Eu falo, então não precisava ter feito nem a primeira, né? Era só regular algumas coisas aí no teu corpo. Então mande, gente, mande pra alguém que precisa, tá? 8 horas da noite é o horário do primeiro pulso de melatonina. Ou seja, sabe aquele horário do cochilo no sofá? Quem aí tem adolescente em casa? Né, que gosta, né, de chegar da escola 6 e pouco, comer alguma coisa, deitar no sofá e tirar aquele cochilo, que vai até as 9 da noite, sei lá, 9, 10. Aí acorda, vai fazer outra coisa, vai ver televisão, né? Então, gente, esse horário é o horário do cochilo no sofá. Então é a hora que começa a querer bocejar, tá? É a hora que o nosso corpo começa a ficar um pouquinho mais reduzido o ritmo, mais lento. Lembra que às 6, 7 da noite a gente já entrou ali num estágio mais... desligando, né? Stand-by. A gente já tá cuidando aí da alimentação. Aí chega às 8 da noite, é esse primeiro pico de melatonina. Então é a hora que teu corpo já tá começando a se preparar pra ir dormir. É pra ir dormir esse horário? Não, gente, não é pra ir dormir esse horário. Tá bom? Não é isso que eu tô dizendo. Se você vai dormir esse horário e acorda depois muito cedo também, tá tudo bem. Mas o fato é, né? Esse horário é a hora que o teu corpo está se preparando para desligar. Então, o teu metabolismo já não é mais o mesmo. Então, a gente já falou um pouquinho sobre carboidrato, agora a gente vai falar sobre jantar, tá? Então, estudos mostram, vamos partir para a ciência. Estudos mostram que pessoas que jantam das 22 horas em diante acumulam mais gordura e emagrecem menos. Vocês sabiam? Estudos científicos, tá? Com grupos controlados, pega lá. 300 pessoas põe para jantar tal horário, outras 300 pessoas põe para jantar em outro horário e compara ao longo de um tempo quais são os resultados que esse grupo de cá vai ter e esse grupo de cá vai ter. Tudo bem? Pessoas que jantam após as 22, das 22 em diante, têm uma tendência maior a acumular gordura e emagrecem menos. Será que tem alguma correlação com tudo isso que a gente está falando? Acho que sim, né? Sobre ritmo biológico. Pois então eu sugiro a vocês, ainda acrescento aqui, que você deve jantar, porque tem gente que corta o jantar, não precisa cortar o jantar, se você gosta de jantar, ou mesmo que você não gosta de jantar, que prefira tomar um lanche, comer alguma coisa mais leve, coisa do tipo, é antes das 22, é bem antes das 22, tá? Então lá por volta das 8 da noite. Porque se 6, 7 horas começa a cair o nosso metabolismo, já começa a inclinar aqui para baixo e vai despencando, quanto mais tarde fica, pior ele tá. Pior é o aproveitamento nutricional, pior é a tua digestão. E ainda tem uma pessoa que come e deita, né? Come 11, meia-noite ou até 10 e vai deitar. Então, seu aproveitamento é limitado, entende? Além do acúmulo de gordura que a gente já falou, beleza? Tudo bem. Tinha mais uma coisa que eu tinha pra falar a respeito disso, mas daqui a pouco eu lembro. Agora eu tô lembrando. Então, esse horário é um bom horário pra você jantar, por volta das 8. Aninha, eu não consigo. Escolhe a coisa mais leve possível pra você comer a partir daqui. Tá? Alimentos leves. Coisas de fácil digestão. Lembra igual lá na hora do almoço que eu falei? O melhor horário pra almoçar? Então, é a mesma coisa. Se você perdeu a live do começo, você precisa assistir. Então é isso, o metabolismo nesse horário já tá indo dormir, né? E aí a gente já falou sobre álcool, a gente falou um pouquinho sobre álcool, né? Agora eu vou falar sobre álcool, porque essa é a hora que a gente chega em casa cansado e fala assim, eu mereço uma taça de vinho faz bem. Uma taça de vinho faz bem. Gente, o álcool, ele detona teu intestino. Você tomar uma taça uma vez ou outra, uma vez na semana, 2 vezes na semana, é uma coisa. Agora, você fazer o uso diariamente é outra história.
E depois da pandemia, o consumo de álcool entre as mulheres aumentou bastante, entre a população toda. Mas entre as mulheres aumentou bastante. Eu trabalho mais com mulheres. Eu atendo homens também, e atendo homens que bebem. Mas eu trabalho mais focado com mulheres, né? E o consumo aumentou bastante. Então, atenção, mulherada. O álcool tem que baixar 30 quilos, né, Gladys? Se você está acompanhando aqui, você vai pegar muita informação relevante para te auxiliar nesse processo, tá? Se você toma o álcool todos os dias, você está prejudicando diretamente o seu intestino. O intestino, gente, é o segundo cérebro, ou seja, é um órgão de extrema importância dentro do seu corpo, tá? Sem ele funcionando bem, você não vai absorver nutrientes que você precisa. Lembra que a gente tá falando aqui? A gente precisa da nutrição. Sem nutrição não tem vida. Precisa nutrir o corpo, ok? Mas você tá fazendo algum processo, Gladys? Me conta aqui. Fala pra mim quantos anos você tem, se você tá seguindo algum plano alimentar, alguma coisa, se você fez dieta, enfim. Pra gente conversar. E aí, você vai lá e toma aquela taça de vinho todos os dias à noite com o intuito de relaxar. Porque vinho faz bem. Vinho é rico em resveratrol. Que vem da onde? Da uva. Não é do vinho o resveratrol. O resveratrol é da uva. Coma a uva e você vai ter o resveratrol. Ok? Tomou a taça de vinho e fala, agora eu vou dormir. Aí você acha que você dormiu bem. Só que é aquilo que eu falei. Teu sono precisa chegar aqui. Quando você toma álcool, cafeína, estimulantes, teu sono não sai daqui. E ele precisa chegar aqui. Pra você ter a saúde restaurada. Tá? E detalhe, grande parte do nosso processo de detox no corpo, porque quem faz o detox não é o suco, tá, gente? É o corpo. Boa parte do processo de detox que acontece dentro do nosso corpo acontece à noite. Por que de manhã você acorda e faz um xixi amarelão? Por que muitas pessoas, a grande maioria, e deveria ser assim para todo mundo, acorda com vontade de evacuar? Detox. Limpeza do corpo. Xixi, cocô. Detox. Tudo bem? Então, grande parte da detoxificação acontece durante a noite. Se você não aprofunda teu sono, não faz detox direito, não limpa o corpo. Quando não limpa, fica um monte de substância tóxica e química que teu corpo não queria mais e estava tentando mandar embora, continua circulante. Isso atrapalha. Beleza? Muito bem, hein? Hoje a live tá bem aula de fisiologia e bioquímica aqui. Quem tá gostando, aperta o coraçãozinho aqui pra eu saber que vocês estão entendendo, estão acompanhando e estão gostando. Aperta o coraçãozinho aqui embaixo. E se você tá acompanhando desde o começo e não mandou pra alguém ainda, manda, né? Beleza, então a gente teve o nosso primeiro pulso de melatonina às 8 da noite. Ou seja, pode tomar álcool? Pode, com moderação, com a frequência adequada. Não é só quantidade adequada, é frequência adequada. Falei sobre isso, quantidade, frequência, tudo isso na live de terça-feira. Muito, por sinal, mais relacionado à comida. Aqui a gente tá puxando mais pro lado do ritmo do corpo e os horários melhores para cada coisa, certo? Então, beleza. 10 da noite é a hora do pulso maior de melatonina. 10 horas da noite. Agora sim, é um ótimo horário para você ir dormir, tá? Às 10 da noite é o horário que a gente tem o nosso pico máximo de melatonina. Então, lembra que a serotonina deu lugar para melatonina, ela foi aparecendo, fisiologia pura. Aí foi aparecendo o nosso hormôniozinho do sono, pá! Foi subindo, 8 horas da noite ele tava lá em cima, 10 horas ele bateu o ápice dele. Depois ele começa a cair. Quem já passou esse horário do passou e ficou até 2 horas da manhã assistindo televisão? Por quê? Passou o horário do pico. Você perdeu o embalo. Entende? Você perdeu o embalo. Como se fosse uma montanha russa. Perdeu o embalo. Certo? Então, gente, pra você, né, ter esse sono, a gente falou sobre um monte de hormônio hoje. É uma parte mais técnica, é uma parte mais pesada, mas vocês precisam saber como o corpo de vocês funcionam. Ou melhor, funciona. Como o corpo de vocês funciona. Tudo bem? Pra poder ajudar ele.
a funcionar bem, a ter saúde, tá? Então, gente, o sono deu pra perceber que é essencial de qualidade. E aquilo do, eu não consigo dormir durante a semana, eu fico acordada até tarde porque eu quero assistir Netflix ou não sei o que lá. E daí chega no final de semana, agora eu vou compensar. Não existe compensação pro teu corpo. Teu corpo é cíclico. Este ritmo que eu tô apresentando pra vocês é um ritmo que acontece a cada 24 horas e ele zera e começa de novo, e ele zera e começa de novo. Não adianta você falar assim que o teu ciclo é de uma semana, porque não é, ele é diário. É noite, dia, estado alimentado, estado em jejum, estado em atividade, estado em repouso. E é assim em 24 horas e ponto, e acabou. Não existe recuperar sono no final de semana. Ou você dorme bem todos os dias e bota teu corpo para funcionar bem todos os dias, ou teu corpo vai funcionar bem só no final de semana, que não vai. É uma ilusão isso. Tá legal? Então o sono é um dos pilares principais aqui, né? Essa questão da nutrição, dos horários bons para se alimentar, que tipo de carboidrato escolher, tudo isso. Certo? E aí, né, outra coisa que eu quero trazer que não tá aqui, tá? Na cola ali não tá, mas que eu quero muito falar para vocês, que é muito importante, é o seguinte, gente. Dentro desse processo de desintoxicação que eu falei para vocês, que o nosso corpo faz sozinho, muito bem, obrigado, existem nutrientes sim que podem favorecer e ajudar. E existem coisas que podem atrapalhar. Tá? E aí, algumas, só pra vocês entenderem, né? Então, a gente produz um tantão de hormônio. Eles vão ficar pra sempre circulando? Não. Uma hora eles têm que ir embora, que é a hora do detox. Então, quando não serve mais, vai embora. Tudo bem? Aí, o que acontece? Você vai e consome um monte de bolacha de pacotinho, produto industrializado do supermercado, usa 300 milhares de cremes, bota, não tenho nada contra, tá? Bota cílios postiços, faz maquiagem definitiva e pinta a sobrancelha e pinta o cabelo e usa esmalte direto e os cremes e blá, 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 blá. Olha o tanto de química que você tá pondo pra dentro do seu corpo. Pra que serve o detox? Mandar tudo isso embora. Não dormiu direito? Acumulou. Aquilo que eu tava falando. Então, assim, tenham atenção também, gente, não só com aquilo que você tem que fazer, no sentido de aquilo que você tem que comer, os horários, não sei o quê. Preste atenção também por esse outro lado, né? O quanto que eu tô consumindo de produto químico na minha alimentação, na minha pele, no meu cabelo, na minha rotina. Porque tudo isso é química que você tá pondo pra dentro. Tá legal? Fez sentido? Muito bem. Vamos finalizar essa live. Agradeço imensamente vocês. Na terça-feira que vem eu tô de volta. Eu ainda estou melhorando a questão do horário, quero deixar bem claro, né? Porque era às 11, aí eu fiz 11h30, fiz meio-dia, eu tô tentando ver qual horário se encaixa melhor aí pra vocês, tá bom? Pode ser que eu volte num outro horário na terça-feira. Então, live é toda terça e quinta-feira e eu aviso o horário nos stories, ok? Esteja atento aos stories. Entra no meu perfil, ativa o sininho lá em cima, que é de notificação, e ativa lá stories, para você acompanhar o conteúdo que eu posto lá e as lives, tá bom? Agradeço imensamente. Se você não assistiu do começo, assista, é extremamente relevante esse assunto, principalmente para emagrecimento, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.